O Evangelho vem se estabelecer na vida do homem e ele vem para trazer mudança, estabelecer mudança. O Evangelho do Reino não se adequa a nenhuma estrutura antiga. Aonde ele se instala, ele exige que tudo seja removido e que o novo, que é ele, por completo, seja estabelecido. Ele não se adequa a nenhuma estrutura velha. Tudo que existia até ali tem que mudar. Em todas as passagens que relatam momentos importantes da vida do Senhor, você percebe isso. No jovem rico que vai consultá-lo, e era um exímio, ao que parece, conhecedor da Torá. Mas aonde ele deveria encontrar a certeza de vida eterna, ele encontra um vazio, apesar de todo o conhecimento, e vai perguntar ao Messias o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. E ali a gente conhece bem o texto. O Senhor cita a lei para ele, os principais pontos, o coração da lei, que no seu resumo é: ama teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: não, tudo isso eu tenho feito. E o Senhor diz para ele: te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tem, distribui aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Assim nós podemos ir percebendo no encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó. Ele faz com que aquela mulher entenda que a vida dela tem um divisor de águas naquele momento. A partir daquele momento, daquele encontro, ela teria que aceitar uma nova realidade completa de vida, que era a permitir que Deus implantasse o seu reino no coração dela, ou continuar a sua velha vida, jogando na loteria dos seus relacionamentos, tentando arrumar o homem certo, já estava no 5º homem. E poderíamos citar diversas passagens. O encontro com Nicodemos, quando ele diz é necessário nascer de novo. O que ele quer dizer com isso? É voltar do zero. É começar com um reino. E o reino não compartilha estrutura com ninguém. Ele é o novo que quer ser o todo. E ele é o reino da misericórdia. Da misericórdia. Nós vemos que ele não permite o desprezo à vida humana. Não tem cabimento uma pessoa que se diz nova criatura, salva, que teve um encontro com o Calvário e o seu sangue carmesim, viver uma vida incompatível com os ensinamentos do Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar de misericórdia, da compaixão, que está cada vez mais apagada da vida das pessoas que, apesar de tão religiosas, de tão frequente em suas igrejas, mas as evidências, os frutos do Espírito, a misericórdia dentre eles, está totalmente ausente. Então tem uma passagem aqui muito importante que nós vamos ler,
está em Mateus capítulo 12, que diz assim: por este tempo passou Jesus, num sábado, pelas plantações. Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: olha só, os teus discípulos fazerem o que não é lícito fazer em um sábado. Mas o Senhor respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi e os seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que os seus deveres sabáticos, os deveres do sacerdote, são violados e eles ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está alguém, a Bíblia de Jerusalém comete essa gafe, esse pecado de usar para um ser humano a palavra algo. Uma pessoa não é algo, é alguém. Algo é um objeto. Está aqui alguém maior do que o templo. Se soubesses o que significa misericórdia e que eu quero, é o que eu quero, e não sacrifício, não condenarias os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Essa passagem, como já foi mencionado, lido na Bíblia de Jerusalém, fica muito bem colocada, que o Senhor está com seus discípulos, retornando de uma empreitada evangelística, e os discípulos estavam cansados, suados, sujos, empoeirados e muito famintos. Muito famintos. E eles começam a pegar espigas e a comer, a debulhar na mão as espigas e a comer. E os fariseus, que estavam sempre acompanhando, na busca de uma oportunidade para acrescentar no seu relatório, para levar para aqueles que os colocaram ali, com esse objetivo, no afã de achar pretextos para que um dia pudesse, no julgamento, condenar o Senhor. Era a única função deles ali. Então eles condenam, chamam a atenção do mestre, perguntando: tu não vê os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer em um sábado? Eles estão colhendo espiga. Eles tentam colocar o Senhor como infrator da lei. A passagem que eles citam encontra-se em Êxodo 34, 21. São duas passagens. Deuteronômio 23, 26, né? E Êxodo 34, 21. Vamos ver aqui. Deuteronômio 23, 26. Uma passagem trata da questão da lei do sábado e outra da questão da colheita em plantação alheia, que é o que acontece ali. Levítico 23, 26 diz: quando entrares na plantação do teu próximo, poderás colher as espigas com a mão, mas não passes a foice na plantação do teu próximo. Então, até aí, não havia violação nenhuma da Torá.
o texto aqui não faz referência à questão do dia. Não menciona que se fosse no sábado não poderia ser feito. Em Êxodo 34, só para nós entendermos o contexto, Êxodo 34, 21. 34, 21. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na colheita. Então, esse texto que trata do sábado, trata da labuta oficial, da família que vivia do plantio e daqueles que tinham empregados e que, portanto, deveria cessar o trabalho antes do Shabat. Nós temos que compreender essa questão com bastante atenção, porque nós estamos vivendo dias onde cada dia mais surgem novas igrejas, novas religiões. E o amor está cada vez mais distante dos relacionamentos humanos. Às vezes, por pretextos banais, uma pessoa para de se comunicar com a outra, para de se relacionar com a outra. A importância ao próximo em suas necessidades está uma coisa cada vez mais distante. Contribui-se para isso um número cada vez maior de pessoas que não são necessitadas, são preguiçosas e querem estar na porta da gente, querem estar ao nosso pé a pedir dinheiro, a pedir ajuda. Cito rapidamente a questão da estação do trem, onde você se aproxima da bilheteria para comprar uma passagem e está ali uma pessoa que você vê que é perfeitamente saudável, cheia de saúde, pedindo uma moedinha, muitas das vezes com aquela jujuba bem ordinária, a mais barata mesmo, que é só para pretexto, para dizer compra, que é para você, para não te pedir o dado, como quem diz, eu estou te vendendo, não estou te pedindo. E não estou te pedindo. E aquilo às vezes é uma coisa que faz um mal danado a gente, faz um mal danado à saúde. Mas os servos de Deus, que vivem na presença de Deus, que vivem em comunhão com o Senhor, esses Deus trará à sua porta os verdadeiros necessitados. Falo até por experiência própria. Então, no caso aqui, a gente vê essa ausência de compaixão, ausência de misericórdia. Não se olhou para o estado dos discípulos, eles não olharam para as condições deles, cansados, famintos, e o acusaram, tentaram acusar o Senhor de estar permitindo uma violação da lei da Torá no exercício do seu ministério. E o Senhor Jesus diz: não lestes o que fez Davi e seus companheiros? E aí cita um caso que, se for explorar a fundo, isso vai dar pano para manga. É similar à questão do divórcio, lá em Lucas 19, se não me falha a memória, quando indagam ao Senhor se é lícito se repudiar a nossa esposa ou não. E aí colocam Moisés deu licença para dar a carta de divórcio. São questões que surgiram, por elas foram geradas até escolas. Então eu quero convidar você a darmos uma breve olhada e depois retornarmos a esse texto de Mateus e encerrarmos olhando como que o povo de Deus, mesmo naquele tempo, tendo os judeus de Jerusalém como seus inimigos, enviavam
no auge da opressão romana, onde a fome estava se alastrando em Jerusalém, causando muita necessidade e morte, e igrejas de fora, de outras cidades, vai enviar ajuda, sem olhar para o fato de que Jerusalém era a capital dos inimigos, da inimizade contra o evangelho do reino. Em 1 Samuel, capítulo 21, diz assim: Davi chegou a Nobe e foi ao sacerdote Aquimeleque, que veio tremendo ao seu encontro, ao encontro de Davi. Ele perguntou: por que vieste sozinho? E não há ninguém contigo? Davi respondeu ao sacerdote Aquimeleque: o rei me deu uma ordem e disse que ninguém saiba nada da tua missão, para a qual te envio, e que te ordenei. Quanto aos jovens, encontrei com eles em certo lugar. Agora, se tens 5 pães à mão, dá-nos ou o que achares. O sacerdote respondeu a Davi: não tenho à mão pão comum, mas só o pão sagrado, com a condição de que os teus jovens não tenham tido contato com mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: certamente as mulheres nos foram vedadas, nos foram proibidas, como sempre que parto em campanha. As coisas dos homens conservam-se em estado de santidade. Trata-se de uma viagem profana, mas de fato hoje eles se mantêm em estado de santidade quanto à coisa. Então o sacerdote lhe deu o que havia sido consagrado, porque não havia outro pão, salvo os pães de oblação, os que se retiram de diante do Senhor para serem substituídos por pão quente, quando aqueles são retirados. Eu estive vendo aqui no texto hebraico, e a tradução de Jerusalém aqui coloca uma palavra que outras traduções omitem, né? A expressão Keli. Keli é uma palavra hebraica que quer dizer instrumento, órgão, mas não qualquer instrumento, não qualquer órgão. Alguma coisa que é específica para um uso específico. No caso ali, o autor bíblico preferiu evitar a palavra, o nome que se refere à genitália masculina. Mas é disso mesmo que está falando. Davi fala: olha, estamos em estado de santidade, não temos tido relações sexuais com mulheres. Então, porque ali, por coisa, aqui na Bíblia de Jerusalém, entende-se a genitália masculina. Então nós vemos aqui que o sacerdote, ou por medo, ou por compreender o momento, porque o Senhor Yeshua, em certo momento, ele vai dizer que na lei o mais importante é o amor, é a vida, desde que isso não profane a glória de Deus e a santidade de Deus. A passagem que trata dessa questão do pão, da proposição, é Levítico 24:9. Em Levítico 24:9, nós podemos ver com clareza que tratava-se de um momento em que o sumo sacerdote ali tinha que ter bastante, ou sacerdote no caso. Diz assim: tomarás flor de farinha, 24:5. Tomarás flor de farinha e cozerás 12 pães, tendo cada um 2 décimos, e em seguida os porás em 2 fileiras de 6, sobre a mesa pura,
que está diante do Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, isto será alimento oferecido em memorial, uma oferenda queimada a Yahvé. Cada dia de sábado serão colocados permanentemente diante do Senhor. Os israelitas os fornecerão como aliança perpétua. Pertencerão a Arão e a seus filhos, que o comerão no lugar santo, pois é coisa santíssima para ele, das oferendas queimadas ao Eterno. É lei perpétua. Então, o texto aqui é bem claro. Só quem poderia comer aquele pão era o sacerdote, o sumo sacerdote. E nós vemos aqui que Davi chega e deixa claro que é uma necessidade de vida ou morte. Eles estavam famintos. E o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, conhecedor da palavra de Deus, que afinal de contas foi inspirada por ele mesmo, né? Ele lança mão dessa situação especificamente e vai colocar diante deles. Como entrou, não nestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome, como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que nos seus deveres sabáticos, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, aqui está alguém maior do que o templo. Se soubesse o que significa misericórdia, é o que quero, e não sacrifício, não condenarias os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, esta situação nos faz ver, e eu poderia citar outras e mais outras passagens, aonde a misericórdia triunfa sobre o juízo. E hoje nós vivemos um tempo, o final do tempo da dispensação da graça, aonde eu e você somos conclamados a vivermos em comunhão e proclamarmos e atuarmos com misericórdia de uns para com os outros. Claro, na medida em que a situação se colocar diante de você, em que teu próximo precise de algo e que você possa disponibilizar para socorrê-lo, para ajudá-lo. É assim que deve ser o comportamento daquele que está no Senhor, daquele que tem comunhão com Deus e vive na presença de Deus. A nossa preocupação deve ser em viver o reino dos céus e a todo tempo estar nos lembrando do que a palavra do Eterno nos manda fazer e nos manda ser em determinada situação, em determinada causa. Então nós vivemos um tempo em que temos tido muitas oportunidades de proclamarmos o reino de Deus, não com pregações apenas, não com palavras, porque as pessoas, na verdade, elas mais observam a nossa vida do que o que nós falamos. E o que está acontecendo é exatamente o contrário. E muitos se justificam. Não, o Senhor falou que nesses dias o amor se esfriaria de quase todos. A palavra tem que se cumprir. Ela tem que se cumprir, mas não em você, não em mim. Eu não quero que o amor esfrie em mim, a ponto de um amigo ou um irmão na fé estar necessitando de uma coisa e eu tenho na minha vida, na minha casa, aquilo do que ele precisa e eu negar, fechar a porta para ele, dizer eu não posso te ajudar. O chamado do Evangelho é para nós
praticarmos o amor, vivendo na expectativa de que, surgindo a oportunidade, nós possamos ajudar ao próximo. O que seria da igreja? O que seria da igreja se não fosse esse amor, né? Aqui em Romanos, nós temos uma passagem que ela está, Romanos 15, verso 26. A Macedônia e a Acaia houveram, eu fiquei com dúvida sobre esse verbo aí, já fiz até uma pergunta aqui a uma professora, porque os sujeitos são plurais, mas estão descritos no singular. Então eu consultei aqui, e há quem diga que é houve, outros dizem que houveram, também está certo. A Macedônia e a Acaia houveram por bem participar de alguma forma das necessidades dos santos de Jerusalém, que estão na pobreza. Houveram por bem, é verdade, mas eles lhes eram devedores, porque se as nações participaram dos seus bens espirituais, devem, por sua vez, servi-los nas coisas temporais. Então, a misericórdia precisa ser exercitada. Aonde houver a fome, a ajuda do alimento precisa ser levada, precisa ser chegada. Nós somos chamados por Deus não para vivermos uma religião, não para vivermos uma religiosidade, como eu vejo a todo tempo aqui em minha volta. A vida humana, o próximo é desprezado, é abandonado. O importante é a pessoa estar com a sua Bíblia na mão no dia de sábado, no dia de domingo, na terça-feira, e vai para a sua igreja, volta para casa. Pessoas que não têm a menor demonstração, não têm a menor experiência com Deus, o menor contato com Deus, mas vivem citando expressões religiosas, enquanto o amor está distante. O Evangelho não é uma religião para vivermos ritualisticamente. O Evangelho é um chamado a se tornar membros daquele que vão herdar a vida eterna. E esse comportamento de quem herdou a promessa da herança eterna deve ser demonstrada aqui, a partir do momento que o Senhor nos encontra e transforma nossos corações. Há muito testemunho de que Deus operou na vida da pessoa, de que Deus transformou a sua vida, de que a partir do momento em que ele teve um encontro com Jesus, tudo mudou. Mas quando se olha para essa vida no cotidiano, quando se olha para essas pessoas no seu viver, a única coisa que nós constatamos é que elas são muito boas em atender às demandas da sua igreja, atender às demandas da religião e da religiosidade, enquanto que vida espiritual mesmo, comunhão com o outro, prestabilidade para atender às necessidades do próximo, seja no que for, isso está tudo ausente. E ficam outros formando igreja, construindo igreja, pedindo dinheiro para construir mais igreja, mas esquecem de ensinar a necessidade do amor, a importância do amor. Lá em Mateus 23, eu observei outro dia uma certa liderança conversando com o rabino, e o rabino disse que o Senhor Jesus legitimou a classe dos fariseus. Legitimou. E ele cita essa passagem aqui. Cadê?
Bom, vamos ler aqui. Dirigiu-se às multidões, aos seus discípulos e aos seus discípulos. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cadeira, na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas e de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamem Rabi. E aí o Senhor discorre, e nós conhecemos bem esse texto. Então, algumas pessoas se esquecem, nos seus debates, de que Jesus faz toda essa crítica, mas em certo momento ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E vai dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificai os túmulos dos profetas e enfeitai os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar do sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. E ele vai dizendo, mas ele cita aqui, ele cita aqui. Ai de vós, escribas, que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno do Geena do que vós. E vai aqui, ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimos da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. É aqui que eu queria chegar. Então não adianta nada ter essa aprovação parcial que dá dízimo de hortelã, do endro, do cominho, mas rejeita o que é o coração da lei, que é a misericórdia, a justiça e a fidelidade. Nós precisamos olhar nossas vidas e ver se estamos vivendo o evangelho ou apenas uma religião que nós denominamos de evangelho. Porque antes da palavra evangelho, existe uma conclamação, uma declaração impressa e que precisa estar imprimida em nossos corações, que se chama o reino dos céus. O reino dos céus. O reino dos céus veio para a transformação do ser humano. O Senhor veio estabelecer o seu reino para transformar a natureza humana, para tirar toda a religiosidade inútil e nos fazer pessoas servis a Deus.
para sermos servos de Deus. Olharmos ao nosso redor, procurando aquele que está caído para oferecer a ajuda. E a Bíblia é cheia de exemplos disso. A parábola do samaritano, o homem está caído, passa um sacerdote, passa um levita e passam de largo. Mas vem o samaritano e para a sua jornada, para a sua caminhada, para o seu carro, e desce e presta o socorro, e depois de prestar o socorro, coloca sobre o seu carro e leva para uma estalagem, para continuar um tratamento mais adequado, um tratamento mais objetivo. O que está acontecendo hoje é preocupante, porque quando conhecemos um crente em qualquer lugar, nós só ouvimos queixa, reclamação e denúncia de promiscuidade na igreja, de sexo ilícito, na maioria das vezes envolvendo liderança, igrejas esfaceladas por causa dessas coisas, pessoas perdidas, dispersas. O lugar da misericórdia está sendo ocupado por ingratidão, por injustiça e por orgulho, ganância, interesses. Observa-se a deficiência na pregação do reino dos céus, quando se a faz conclamando a pessoas com base em interesse. Aceite a Jesus ou vai para o inferno. Isso não é ensinado em lugar nenhum do Evangelho. Nas 4 narrativas. Venha para a nossa igreja e nós solucionaremos a crise do seu casamento. O Senhor Jesus vai mudar a sua vida, vai trazer de volta o seu esposo, a sua esposa. Isso é fazer braganha com o reino dos céus, com o evangelho da salvação. Muito pelo contrário, o evangelho até às vezes fala exatamente o oposto, que se eu não sou capaz de abandonar a família pelo reino dos céus, eu não sou digno do reino dos céus. É claro que isso tem a sua colocação. Mas para aqueles que vivem assiduamente apegados aos ritos religiosos, uma pessoa que não nos visita chega no nosso portão depois de passar dezenas de semanas pela nossa porta e não fazer uma visita. Eu pergunto, você vai entrar? Não, tem compromisso. Compromisso na sua igreja? É. Isso é tão maligno que está dominando as pessoas a ponto de um parente, uma filha vir nos visitar e chegar para mim e dizer, eu só posso ficar 10 minutos, tá? Depois de 1 ano e meio sem me ver. Porque eu tenho compromisso na igreja. Mas e o compromisso com o pai? E o compromisso com a mãe? E o compromisso mais importante que Deus estabeleceu, que é nós estarmos em comunhão, dialogando, conversando, percebendo a necessidade, compartilhando a necessidade que existe na nossa vida, para dar a oportunidade ao próximo de exercitar essa misericórdia, que é tão central no Evangelho do Reino dos Céus. Está jogada em algum canto, em algum porão escuro, bem esquecida. E se não há misericórdia, também não há justiça. E aonde não há misericórdia e justiça, que fé que existiria? Então Jesus fala para eles, não tendes lido o que fez Davi? Davi estava passando por uma crise muito séria naquele momento. Se Davi fosse uma pessoa preconceituosa do ponto de vista religioso, ele jamais iria lá. Hoje eu conheço 10 dúzias de crente que ia comer calango lá no deserto, na savana, eu não sei qual é a área, agora eu não lembro,
que Davi estava com seus homens vagando, fugindo de Saul, que queria matá-lo. Mas ele de maneira nenhuma se atreveria a impedir ao sacerdote um pão que ficava no santo lugar e que só o sumo sacerdote e os sacerdotes poderiam comer. Conhecedor da história como era, sabendo que Deus é o Deus de santidade e de justiça e que não aceita profanação, sabedor do que aconteceu com os filhos de Eli, com os filhos de Arão, mas Davi sabia que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de compaixão. Clemente é um dos seus nomes. Ele é um Deus clemente. E tem tanta gente se dizendo filho de Deus, e o coração é pura pedra, é como se fosse aço. Outros, por qualquer motivo, abandonam a gente, não falam mais com a gente. Que evangelho é esse? E que amor é esse que você fica declarando ao teu próximo? Nós precisamos rever a nossa posição como servos de Deus, como escolhidos de Deus, como salvos. Eu gosto muito de usar essa expressão, como salvos. Diante do que as Escrituras nos mandam fazer, diante do que as Escrituras dizem no que Deus nos transformou. Que ao vir o seu reino para o meu coração, ele se instaurou no meu coração e não aceita que nada do tempo passado, nada do que havia antes, permaneça ali. E não é isso que eu vejo. Não é isso que eu vejo. Eu vejo pessoas se dizendo crente, e entende-se por crente aqueles que fazem parte do reino de Deus, portanto receberam aquele reino que não pode ser destruído, como diz Hebreus 10, 28, tendo em vós um reino que não pode ser abalado. Mas este reino não compartilha seu espaço com coisas estranhas. Não compartilha seu espaço com coisas do passado. Ele é um reino que apresenta-se, dentre outras coisas, com uma pureza total. Pureza de caráter, pureza espiritual. Sua natureza é compaixão, misericórdia e santidade, sem a qual ninguém está falando com Deus. Eu vejo gente aí podre de pecado, e o Senhor falando comigo. Rapaz, o Senhor tem falado comigo maravilhosamente. Deus tem falado muito comigo. Daqui a pouco tem crise na fé, volta para o candomblé, e Deus estava falando com ele. Se soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, nós não desprezaríamos os mais fracos, os necessitados. Certa ocasião, chegou um senhor, ainda essa semana minha esposa estava lembrando disso, há muitos anos, uns 15 anos isso, ele veio pedir ajuda. Eu tinha uma plantação de bananeira aqui no quintal que no início produzia. E eu falei para ele: meu amado, eu tenho 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão e algumas bananas aqui do quintal. Eu posso dividir meio a meio com você. Abri o armário na frente dele, ele viu o armário. Tirei 1 quilo de feijão, deixei tirei 1 quilo de arroz. Peguei o cacho de banana inteiro, coloquei numa sacola para ele, uma sacola aquela de ráfia, né? E ele, com os olhos cheios de lágrimas, começou a clamar a Deus e abençoar. E eu senti que a virtude de suas palavras caía e entrava no meu coração. A minha esposa depois falou que sentiu a mesma coisa. Experiências simples, experiências que não tem auditório, que não tem plateia,
mas que nos faz sentir a glória de Deus, que nos faz sentir a presença majestosa do Espírito de Deus em nossas vidas. E ele cantou um hino e foi-se embora, feliz da vida, mas pelo que ele viu em nossas vidas, na minha vida e na minha esposa, o amor, a disponibilidade de, tendo tão pouco, dividir e dar a metade para ele, do que exatamente pela razão do que estava levando. Precisamos rever nossas vidas, os dias são maus. E a palavra de Deus nos adverte que muitos na sua vinda vão vir correndo para se ajogar no abraço e vão ser detidos. E vão dizer: Senhor, Senhor, é teu nome, nós usamos o teu nome para pregar, para expulsar demônio. E ele vai responder: apartai-vos de mim, que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Porque para a natureza de Deus estar em nossas vidas, nós precisamos ser misericordiosos, exercitarmos a misericórdia, exercitarmos a justiça, para que o Deus que nós servimos esteja em nossas vidas, como Paulo diz à igreja de Corinto, a ponto de sermos cartas escritas por Deus e lidas pelo mundo. Que Deus nos abençoe.